Olá, meus queridos e minhas queridas, tudo bem? Hoje a gente vai aprender um pouco sobre o Teorema de Tales. O Teorema de Tales é muito importante, muito conceituado para a gente trabalhar com metragem de medidas laterais com retas paralelas, retas concorrentes, onde a gente fica sempre com uma incógnita. Para trabalhar o Teorema de Tales é importante a gente rever os nossos conteúdos sobre proporção. É muito importante trabalhar proporção e também regra de 3, ok? Aqui a gente vai começar com dois exemplos bem simples e após isso a gente vai trabalhar um exemplo um pouquinho mais diferente, ok? Mas também novamente simples. Nessa primeira ideia que a gente vai trabalhar aqui, com o Teorema de Tales, a gente vai ter a seguinte ideia. A gente sempre vai trabalhar na forma de proporção e razão ambas as medidas igual às outras duas medidas. Que medidas? Então, uma reta vai ser sempre igual a outra reta, proporcionalmente, ok? Então, montando a conta aqui nessa primeira parte, a gente tem que esse primeiro trecho aqui, ele mede 2 metros. Na mesma reta, a gente tem mais um trecho que mede 4 metros. Ambos vão ficar na forma de fração. De que forma? 2 sobre 4. Isso aqui, como eu falei, igual, então eles vão ter a mesma proporção nessa outra reta aqui, onde que uma reta mede x e a outra reta mede 6. Então esse x aqui é o tamanho que a gente quer descobrir, a proporção que a gente quer descobrir. Montando vai ficar x igual a 6. Fazendo isso, essa montagem, a gente tem que usar a regra de 3, onde que a gente multiplica cruzado. Então o 2 multiplica o 6, ou seja, 2 vezes 6 é igual ao 4 vezes o x. Então 4 vezes o x. Professor, aqui eu posso deixar o x do lado direito ou posso botar ele do lado esquerdo? Pessoal, independente, ok? Aqui o x, independente da forma que ele colocar, o resultado vai dar o mesmo. Resolvendo isso aqui, nós teremos 12 igual a 4x. Trazendo o 4 para o outro lado, a gente tem 12 dividido por 4 igual a x, ou seja, x é igual a 3. Como a gente está tendo uma unidade de medida metros, então o x aqui em cima vai ficar igual a 3 metros, ok? Então bem tranquilo esse exemplinho aqui. No próximo exemplo aqui, a gente quer calcular a distância, por exemplo, de uma pessoa que está nesse ponto aqui, então P1, até a distância do outro, então, no caso a segunda pessoa, P2. Eu também coloquei o x aqui como incógnita, beleza? Então, nessa primeira reta a gente tem 200 metros, nessa segunda a gente tem 400 metros, aqui a gente tem x e aqui a gente tem 415 metros. Montando, como a gente já viu aqui, então a gente vai pegar sempre essas duas parciais aqui. Então, 200 sobre 400, que é igual a x, que é a distância que está uma pessoa da outra. Então, x sobre 415. Multiplicando o cruzado, a gente tem então 200 vezes 415 igual a 400 vezes x. 200 vezes 415 é igual a 83.000 igual a 400x. Trazendo o 400 para cá, a gente tem 83.000 dividido por 400 igual a x. Aqui agora a gente pode usar uma técnicazinha que a matemática nos favorece. Eu tenho dois zeros aqui, corto na verdade os dois zeros. Então eu tenho 830 dividido por 4, que seria a mesma coisa que 83.000 dividido por 400, ok? Então 830 dividido por 4, a gente vai ter 207,5 metros, que seria essa distância aqui. Então aqui x mede 207,5 metros. Pessoal, são dois exemplos bem light, bem tranquilos de resolver, tá? Então o que a gente tem que ter em mente aqui? Sempre temos 3 informações para descobrir a quarta. Por isso nós estamos aplicando a regra de 3. Agora a gente vai ver um outro exemplo onde a gente vai ter retas paralelas com terreno, medida de terrenos. Ok? Então, olha só, continuando falando do Teorema de Tales, como eu comentei antes, a gente vai trabalhar com medida de lotes aqui. Imaginando que a gente tem aqui duas ruas
uma de frente e uma de fundo, aonde que a gente tem um total de frente, o terreno, os 3 lotes aqui do terreno medindo um total de 50 metros e um total de metros de fundo 120 metros. Aqui, cada terreno eu tenho a medida de frente, porém eu preciso calcular a sua medida de fundo. Então, no lote A, eu representei o fundo dele como sendo x, no lote B a minha medida vai ser y e no lote C a minha medida vai ser z, ok? Calculando, achando um dos lotes, a gente pode usar a mesma sequência que eu vou demonstrar agora ou trabalhar aquela questão da proporção que a gente viu anteriormente nos outros 2 exemplos. Aqui nesse exemplo aqui eu vou trabalhar uma única forma, ok? Na primeira forma, o que a gente vai ter que supor, vai ter que fazer aqui para descobrir? Então, como eu mencionei, o meu lote aqui vai medir x. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai trabalhar a proporção, novamente. Então, eu vou pegar a minha frente, que é 10 metros, sobre o meu total de frente, ok? Que é de 50 metros. Então, 50 metros igual. Agora, a mesma coisa a gente vai fazer no fundo desse lote, ok? A gente não sabe a medida, então x sobre o seu total, que é 120. Fazendo essa multiplicação cruzada, a gente vai ter 10 vezes 120 igual a 50 vezes x, ou simplesmente 50x. 10 vezes 120, chegaremos a 1.200 igual a 50x. Trazendo 50 para o outro lado, ele vem dividindo. Então, 1.200 dividido por 50 igual a x. 1.200 dividido por 50, a gente pode cortar esse zero. Então, 120 dividido por 5, a gente vai chegar em 24 metros, ok? Então, essa primeira medida aqui de fundo vai ter 24 metros. Podemos utilizar a mesma teoria para aplicar no lote Y e lote Z. Se alguém quiser tentar depois fazer da mesma forma que a gente fez os exemplos anteriores, agora que a gente tem essa medida de fundo aqui, também pode, ok? Para fazer o lote Y, vou fazer aqui do ladinho. A gente vai ter então agora a frente dele medindo 25 sobre 50 e o fundo sendo igual a y sobre 120. Vai ficar então 25 vezes 120 igual a 50y. 25 vezes 120, a gente chega, aliás, em 3.000 igual a 50y. Passando 50 para o outro lado, nós teremos então 3.000 sobre 50 igual a y. E 3.000 dividido por 50, a gente pode usar aquele mesmo esquema. Tem o zero, corta um zero. Então, a gente vai chegar em y igual a 30. Então, 300 dividido por 5 é igual a 30. Como a gente está falando de metros, então aqui 30 metros. Descobrimos mais um. Agora falta o lote Z. Para o lote Z, então, a nossa frente vai ser 15 metros sobre os 50, que é o total, ok? Agora a gente vai pegar a nossa medida aqui, que a gente não sabe, que é Z, sobre o nosso total, que é 120. Fazendo a multiplicação cruzada, teremos 15 vezes 120 igual a 50Z. 15 vezes 120 a gente chega em 1.800 igual a 50Z. Trazendo 50 para o outro lado. Sempre lembrando que por que 50 está passando para cá dividindo? Através da equação do primeiro grau, temos que lembrar que sempre que um número muda de lado, ele muda a operação e não o sinal, tá bom, pessoal? Então 50 vem para cá dividindo. Então 1.800 dividido por 50 igual a Z. 1.800 dividido por 50, a gente vai chegar em 36. Então Z aqui é igual a 36 metros. Para tirar a prova real agora, vamos ver se a soma dos 3 valores fecha os 120 metros de fundo. Olha só, 24 metros mais 30, aliás, aqui eu peço desculpas, não é 30 não, é 60. Então, fazendo essa correção, 24 mais 60 metros, a gente chega em
84, ok? 84 metros. 84 mais 36, os 120 metros. Ok, pessoal? Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários, manda mensagem através das redes sociais, que eu tentarei responder, ok? Se gostou da aula, dá um like, compartilhe nas redes sociais para que mais pessoas possam aprender. Um grande abraço a todos.